turma! No vídeo de hoje você vai aprender um pouquinho sobre o que é capitalismo, socialismo e anarquismo. Vem com a gente! Olá, meu nome é Stephanie e hoje eu vou te explicar de uma forma simples e clara o que é o capitalismo, quais as suas características e suas fases. Bom, o capitalismo nada mais é que um sistema econômico e social que se baseia na propriedade privada, no lucro e no acúmulo de capital. Ele surge durante o século XV, durante a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, onde também ocorre o fim do feudalismo e o início da burguesia. Vale lembrar também que durante essa época, a classe operária, no caso os mais pobres, trabalhavam em condições insalubres, sem nenhuma segurança de trabalho e muito menos um salário fixo ou adequado. Mulheres e crianças também viviam nessas condições. O capitalismo tem como principal característica o pensamento liberal e dentro disso alguns tópicos, que são o direito à propriedade privada, a livre iniciativa, a livre concorrência, o mercado, o lucro, que é o principal objetivo, a acumulação de riquezas, o trabalho assalariado e o controle dos sistemas produtivos por parte de proprietários e do Estado. Além das características, o capitalismo também possui algumas fases, nas quais podemos citar três: a fase mercantil, industrial e financeira. A fase mercantil baseava-se nas trocas comerciais, com a finalidade de enriquecimento. Já a fase industrial baseava-se no liberalismo econômico, no qual a principal característica era o fato do Estado não intervir no mercado econômico. Já o capitalismo financeiro baseava-se nas grandes indústrias, nas leis bancárias, empresas multinacionais por meio do monopólio financeiro. E agora, para entender melhor o contexto de tudo isso que eu falei, fique com a explicação do que é o socialismo. Como todo mundo sabe, o socialismo é uma teoria política que divide muitas opiniões, mas poucas pessoas sabem defini-las, e é por isso que eu tô aqui hoje, Giovana, para explicar melhor para vocês. Vale lembrar que o socialismo é uma árvore com diversos galhos. O primeiro galho é o socialismo científico, o segundo galho é o socialismo utópico e o terceiro e último galho é o anarquismo, que vamos falar mais tarde. O conceito do socialismo é não ter diferença entre os grupos sociais, sem ser algo desumano. A industrialização causou transformações, como o capitalismo e a indústria se consolidando. Isso gerou muitos avanços na medicina e também no conhecimento geral. Mas como nem tudo são flores, a menor parte da sociedade se beneficiava sendo ricos e a menor parte, os pobres, sofriam com vidas precárias. O socialismo é um pensamento político que acredita que é necessário radicalizar a democracia. O primeiro galho da árvore do socialismo é o socialismo utópico, algo muito fora da realidade que seria quase impossível, se não impossível, de acontecer. Eles criticavam a sociedade industrial e propunham vida digna aos trabalhadores, mas tudo isso de uma forma pacífica, sem guerras ou sem lutas, por isso tão difícil de acontecer. Agora eu vou citar os principais pensadores socialistas utópicos. Claude Henry achava a ociosidade de certos grupos o pior dos problemas. Todos deveriam trabalhar e ser remunerados. Charles achava a propriedade privada o maior problema. Achava que todos deveriam trabalhar e participar de decisões. Robert dizia que o problema estava nas condições precárias de trabalho. Em suas fábricas tinham boas medidas de trabalho, como até creches para os filhos de trabalhadores e hospitais. E agora vamos falar sobre o segundo galho da árvore socialismo, o socialismo científico, algo mais fácil de alcançar, que pode acontecer. Analisando a situação de sua época, Karl Marx e Friedrich Engels tentaram entender o capitalismo para resolver essa situação. Eles defendiam que os valores e pensamentos de uma pessoa dependiam da situação que ela vivia. E também defendiam que para mudar uma sociedade era preciso mudar também os modos de produção. Pelo movimento materialismo dialético, eles acreditavam que a economia se desenvolvia até seu máximo, e nisso se desenvolviam contradições, e elas derrubariam esse sistema, criando um novo. Esse novo sistema era superior, então ele podia absorver as coisas boas desse outro e passado que havia sido derrubado. Para eles dois, a força que fazia um sistema derrubar o outro e para as mudanças acontecerem, era a luta de classes. E agora vocês vão ficar com um entendimento melhor do terceiro galho dessa árvore, o anarquismo. Após a explicação do que é capitalismo e socialismo, eu, Emily, irei explicar o que é anarquismo. Surgiu das reflexões do escritor
e filósofo inglês William Godwin foi um movimento muito amplo e complexo. Suas ideias contribuíram para dar suporte ao pensamento anarquista desenvolvidas ao longo do século XIX. Eles eram contra a ditadura do proletariado ou qualquer outra forma de governo. Acreditavam que a organização dos trabalhadores na luta revolucionária deveria ser feita de baixo para cima, sem hierarquias. Para eles, as ideias marxistas igualavam as pessoas, negando a individualidade e a independência de cada um. Os anarquistas eram contra a democracia, pois para eles o desejo da maioria não poderia oprimir o da minoria. Eles não acreditavam nas lutas parlamentares, nas disputas de eleições e nos cargos representativos. Agora iremos falar sobre os principais pensadores anarquistas. Proudhon foi o primeiro pensador anarquista durante a metade do século XIX e no início do século XX. Para Proudhon, a sociedade ideal seria composta de pequenos produtores e operários independentes, que se organizariam em sociedade por relações livres, nas quais a individualidade seria mantida. Bakunin foi o segundo principal anarquista que atuou durante a segunda metade do século XIX. Assim como Proudhon, Bakunin achava que a revolução não deveria ser feita por meio da política, no qual não acreditava. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado e obrigada pela atenção. A apropriação... Tudo errado já. Ah, diabo! Charles Fourier. Não, só Charles. Foda-se. Charles, foda-se. Charles, foda-se. Acreditavam que a organização dos... Gente, mano, a gente tá gravando vídeo e pedir desculpa. E me conhece, sabe? E também eu falei Na propriedade privada... Show de bola, ele era muito pica. ai, merda. Ai, que nojo que dá. Reclama de gabar. Ai, sim. Para... que merda. Como é que fala o nome desse desgraçado? Qual que é? Karl Marx. Karl Marx. Karl Marx. Que aturou... Ele aturou muita coisa mesmo. Agora perdi. Desgraça. Para, doente. Nunca mais, Rosane, nunca mais.